Luiz Araújo teve atuação de destaque na vitória do Flamengo contra o Volta Redonda por 3-0. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse atleta. Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre esse jogador, até para a gente poder abordar uma situação, um tema que eu acho relevante através da situação do Luiz Araújo em termos coletivos, em termos individuais e também na forma como a gente se relaciona com o time e com os jogadores, tá? Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Tática. Se você não for inscrito nesse canal ainda, se inscreva agora, tá? Deixa o like nesse vídeo que é muito importante pra gente que produz conteúdo. Eu vou rodar a vinheta muito rápido e na volta vamos falar de Luiz Araújo. Vamos falar de tática? Antes da gente prosseguir com o vídeo, eu quero lembrar vocês que o curso Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol segue na promoção, uma parcela de 149 ou parcelas de R$ 15 mensais. Vale muito a pena, custo-benefício é ótimo, eu recomendo demais. E aqui no canal Falando de Tática, quando você clica no link que está aqui na descrição, você consegue esse desconto, tá? Não é para qualquer um, não, só para quem está aqui no vídeo no canal Falando de Tática. Tem também o curso Sistemas Táticos, tem também a comunidade Mestres de Análise, tudo isso dentro do LabFoot, tudo isso dentro do Laboratório de Futebol. Eu recomendo demais todos os cursos e tá tudo aqui na descrição desse vídeo, todos os links para os cursos do Laboratório do Futebol. Fechado? Também convido vocês a virarem membros do canal Falando de Tática. Você vai pagar merreca e vai ter benefícios muito legais em troca, como por exemplo, vídeos com antecedência, transmissão tática, em que eu falo taticamente o que está acontecendo nas partidas do Flamengo em tempo real no canal de WhatsApp, e também um grupo de WhatsApp para a gente debater sobre o Flamengo, sobre tática, sobre um monte de coisa. A gente está crescendo essa comunidade aqui do canal Falando de Tática lá no chat, lá no grupo de WhatsApp, e tá muito bacana. Então vem fazer parte também dessa comunidade, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fechado? Vamos falar um pouquinho sobre o Luiz Araújo e também sobre essa questão de o uso dos pontas, né? A gente viu na reta final da temporada 2023 do Flamengo, muita gente criticando essa forma de jogar com os pontas, os pontinhas pulls, né? Uma forma muito jocosa de se referir aos jogadores, uma forma irônica de se reportar essa forma de jogar, né? Dizendo que tinha a ver com um jogo de posição, com uma forma que engessa jogador. Fala um pouquinho sobre isso. Vamos falar primeiro sobre o próprio Luiz Araújo e no final desse vídeo eu quero trazer uma conclusão um pouco mais detalhada sobre essa questão do atleta e sobre essa questão também de como é que a gente aborda o jogo de futebol, os esquemas táticos, o treinador, os jogadores também, né? Vamos parar para refletir aqui, porque isso aqui também é um dos objetivos principais desse canal, aqui a gente debater, refletir de uma forma um pouco mais responsável e um pouco mais aprofundada sobre o jogo de futebol. Fechado? Então, vamos olhar aqui o Luiz Araújo, olha só. Então, vamos olhar aqui primeiro para algumas estatísticas do Luiz Araújo, que teve uma atuação de fato muito destacada na vitória do Flamengo contra o Volta Redonda, e ele vem liderando aqui o Flamengo em algumas estatísticas, né? Está entre também os líderes do Campeonato Carioca em algumas estatísticas. Vamos olhar aqui primeiro então para cruzamentos, né? Ele é o terceiro cara que mais cruza bolas, né? Vocês estão vendo aqui o Lucas Piton como o primeiro, depois o Paulo Henrique, os dois jogadores do Vasco, né? O Vasco que realmente é um time que cruza muita bola na área, e depois vem o Luiz Araújo como o terceiro jogador que mais cruza. Só que em porcentagem de acerto, vocês estão vendo aqui em cima, ele é o líder, então ele cruza bastante, mas ele é quem mais acerta, né? 73,33% de acerto nos cruzamentos. Então isso é algo bastante relevante, né? Porque normalmente quando o jogador executa muito um tipo de ação, a tendência é que ele não seja tão preciso assim naquela ação, porque quanto mais você faz, você vai diminuindo a porcentagem de acerto, né? É assim que acontece normalmente, né? Você finaliza muito, você não vai acertar tanta finalização, porque você vai acabar errando, porque é normal, né? Então, chama atenção como ele cruza bastante e acerta bastante esses cruzamentos. Daqui a pouco nas imagens que a gente vai ver, né? A gente vai olhar para as imagens daqui a pouquinho, a gente vai se certificar disso e vai confirmar tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês através das estatísticas, tá? Passes conectados na profundidade, né? Ele é o jogador que mais consegue conectar passes na profundidade. Também vou explicar um pouquinho melhor para vocês isso já nas imagens, né? Mas já dá para ter uma noção, né? Ele faz aquele passe na profundidade, numa região mais avançada do campo, e consegue conectar esses passes, tá? Então, já eu mostro isso para vocês melhor nas imagens. Passe-chave, né? O passe-chave é aquele passe decisivo, né? Ele é o segundo, 1,68 passes em média por jogo, né? Todas as estatísticas que eu estou trazendo aqui para vocês, né, são em média, né? São médias por jogo, né? Não são estatísticas totais, até porque o Luiz Araújo é um atleta que é reserva, que não atua com tanta frequência. Se eu colocar
números totais, ele nunca vai estar entre os primeiros, né? Então faz muito mais sentido colocar em média. Então, passe-chave, né? Só para a gente detalhar um pouquinho melhor, é aquele passe que deixa o companheiro numa situação de finalização, numa situação de vantagem. Muitas vezes o passe-chave, quando você faz aquele passe-chave e o seu companheiro finaliza em gol e faz o gol, ela vira assistência, né? Então, normalmente, o passe-chave é aquele passe importante, decisivo, que deixa o companheiro numa situação interessante ali, tá? A gente vai olhar também esses passes já aqui nas imagens, tá? Agora, dribles e situações de 1 contra 1, né? O iScout, que é essa plataforma que eu uso, ela não separa drible 1 contra 1, né? Até seria legal se separasse, porque eu acho que não são coisas exatamente iguais. Mas a gente está vendo aqui o Luiz Araújo em porcentagem de êxito desse tipo de situação, né? Ou seja, ele vence 76,47% dos seus duelos de drible e de 1 contra 1. Também está entre os líderes do Campeonato Carioca e liderando o Flamengo, inclusive na frente aí do Arrascaeta, né? Finalizações no campeonato, né? Por 90 minutos também, né? Média por jogo. Ele está em quinto lugar. E aí, nesse caso, ele não lidera no Flamengo, porque o Gabriel Barbosa está em segundo lugar no campeonato, 4,09 finalizações por jogo, e ele com 3,69. Então, é o segundo no Flamengo e o quinto no campeonato. Chama atenção a quantidade de estatísticas que o Luiz Araújo está se destacando, né? Aparecendo ali entre os líderes, tá? Agora a gente vai olhar para o campo e bola, vamos olhar para o jogo do Luiz Araújo, vamos entender um pouquinho desse jogador e vamos perceber que ele está muito além do que um pontinha burro, como gostam de falar de forma muito desrespeitosa e jocosa por aí nas redes sociais, né? Está muito longe de ser isso. Vamos olhar aqui pro Luiz Araújo jogando e vamos entender por que ele está longe. Olha aqui como é que ele já recebe essa bola aqui no meio espaço, né? Entre linhas, não está só lá com o pé na linha, não está só atuando lá como um ponta aberto, né? Ele está trocando de posição aqui no caso com o Wesley e ele tem muita capacidade técnica, para poder dominar orientado, já girando o corpo, virando o seu corpo para a baliza e procurando uma situação de vantagem. E assim que ele recebe, ele já faz o passe aqui no Wesley para poder achar esse passe na profundidade. E aqui é o passe na profundidade que eu tinha falado ali, que eu tinha mostrado nas estatísticas. Está conectando esse passe na profundidade, né? Ele conecta ali, a gente já viu ali, é o jogador que mais conecta esse tipo de passe aqui no Campeonato Carioca, tá? A gente vai ver agora aqui ele fazendo esse cruzamento que ele gosta de fazer, esse cruzamento do lado oposto, né? Ele traz a bola aqui para essa região do bico da área aqui e faz esse cruzamento de pé fechado, né? Um canhoto de pé trocado, fazendo esse cruzamento que vai achar o segundo pau, né? Aqui no caso o Bruno Henrique acaba errando esse tapa, né? Tecnicamente ele erra o gesto técnico aqui, poderia ter dado em gol. De novo a gente falando sobre o passe-chave, né? Esse aqui é um passe-chave também. E se o Bruno Henrique consegue acertar esse tapa aqui, consegue ser mais preciso nessa bola aqui, vira assistência, porque vira gol e aí vira assistência, né? Então, o Luiz Araújo gosta muito de fazer esse tipo de jogada. Ele é muito bom nesse tipo de cruzamento aqui. Eu mostrei isso para vocês. Logo que o Luiz Araújo chegou, eu fiz o vídeo aqui de análise desse atleta. Ele realmente tem muito essa jogada aqui no jogo dele, né? Então, ele faz isso bem, procura fazer isso e faz isso bem. A gente já viu, inclusive, ali o tanto de cruzamento que ele acerta, né? O tanto que ele é eficaz nesse tipo de jogada, né? Agora a gente vai ver o Luiz Araújo empurrando o adversário para trás. Ele tem muita essa capacidade de dominar a bola e ir empurrando o adversário para trás, e aí depois ele dá um tapa para ganhar as costas do adversário, para ganhar esse 1 contra 1, né? A gente já viu também nas estatísticas a eficiência do Luiz Araújo no 1 contra 1. Aqui no caso, ele é só parado com falta, né? Aqui o Luiz Araújo defendendo, né? Ele é muito voluntarioso para defender, muito intenso sem bola, entrega para o time muita capacidade de fechar corredor, de dobrar com o lateral. A gente vai ver aqui ele fazendo isso algumas vezes, né? Então aqui, o jogo contra o Sampaio Correia, né? Que ele vem aqui dobrar, vem ajudar aqui o Wesley, bota o pé na bola, intercepta aqui a jogada, né? E dificulta a ação do adversário, tá? Ah, Rafa, mas você tá mostrando só o jogo dele contra o Sampaio Correia, vai mostrar lance aqui, vou mostrar lance também contra o Volta Redonda. Então, pô, fica fácil, o cara só joga contra time fraco. Bom, a gente viu ele desempenhar bem também e fazer boas jogadas na reta final do ano passado, né? Fez alguns jogos interessantes no Campeonato Brasileiro contra times fortes. Então a gente tá vendo aqui o Fluminense, atual campeão da América, e ele fazendo esse cruzamento que a gente acabou de mostrar que ele gosta de fazer. Cruzamento muito tenso, com bastante efeito, né? Cruzamento muito bem feito. O Cebolinha acabou pulando um pouquinho atrasado aqui e por isso não conseguiu concluir melhor. E essa bola ainda podia ter chegado pro Gerson também, né? Se o Cebolinha deixa essa bola passar pro Gerson, o Gerson chega chapando aqui. Você tá vendo nessa imagem aqui agora o Gerson, inclusive, se lamentando, né? Então, não é o caso de um jogador que vai só desempenhar contra times fracos em Campeonato Carioca, né? Ele é capaz de fazer esse tipo de jogada contra times fortes. Mais um lance dele aqui contra o Fluminense, ele ganhando 1 contra 1 aqui, trazendo essa bola pro fundo e fazendo esse passo para trás, o Gabriel isolando essa bola aqui, perdendo essa chance. Então, é um atleta que consegue fazer isso também no nível competitivo mais alto.
E também eu vou mostrar aqui para vocês como é que não é só o pontinha burro. Mais uma vez, vou mostrar algumas vezes, né? Por que que ele não é, né? Só esse pontinha burro que tanto falam, né? Então, olha ele aqui atuando como um falso 9 aqui. Ele, nessa partida contra o Fortaleza, no final da partida, ele já estava um pouco cansado. O Tite não tinha opções de jogadores para colocar ali como centroavante reserva, ou como um falso 9, como um 9 ali. Ele coloca o Luiz Araújo nessa função e o Luiz Araújo vai parar dentro do gol. Ele está aqui no centro da área, aqui, a bola vai rodar aqui com o Felipe Luiz, com o Everton Ribeiro. Vai puxar a marcação aqui o Ribeiro, vai deixar a bola passar para ele e ele vai finalizar como um autêntico atacante, né? Ele é um jogador que consegue trabalhar por dentro, ele consegue trabalhar, inclusive, como um segundo atacante, se for necessário. Ele consegue fazer muito trabalho de diagonal, consegue jogar em corredor central se for necessário. Então, mais uma vez, tá longe de ser um pontinha burro, tá? Tá longe de ser um pontinha burro. E quem fala isso, fala só de uma forma muito desrespeitosa, muito jocosa com os atletas. E eu, particularmente, não acho isso nem um pouco legal. Aqui ele roubando a bola, né? Aqui a gente já está falando sobre a atuação dele contra o Volta Redonda, que foi muito destacada, né? Então, por mais que a gente possa querer falar que contra o Volta Redonda é fácil, no Campeonato Carioca é fácil, mas a verdade é que nenhum outro companheiro dele do Flamengo teve uma atuação tão destacada quanto a que ele teve contra o Volta Redonda, né? Então isso a gente precisa relevar, a gente precisa destacar, a gente precisa mencionar, né? Então, todos os outros atletas do Flamengo também estão enfrentando esses times mais fracos, também estão no Campeonato Carioca. E nenhum deles conseguiu ter uma atuação tão destacada quanto a do Luiz Araújo aqui, como ele teve contra o Volta Redonda. Então consegue esse passe aqui pro Gabriel Barbosa. O Gabriel acaba perdendo esse gol. Aqui o lance em que ele vai parar dentro do gol. Vai dar o passe aqui pro Gabriel. O Flamengo vence aqui essa jogada. Bola fica em disputa, a bola fica com ele. Ele dá o tapa, vence 1 contra 1, né? E consegue dar um tapa aqui de trivela, muito bem dado. Gente, pontinha burro, como dizem por aí, não dá esse tipo de tapa de trivela, né? Com essa capacidade técnica de fazer essa bola chegar, né, na força certa, pro Gabriel só escorar, né? Então, assim, é um jogador técnico que toma boas decisões, tá? E que pode contribuir bastante pro Flamengo, né? Vou falar um pouquinho melhor no final do vídeo sobre essa questão de como é que o Flamengo pode utilizá-lo, o Tite pode utilizá-lo e a importância que ele pode ter no time durante a temporada, tá? Então aqui, ele achando esse passe aqui pro De La Cruz, funcionou muito bem essa parceria dele com o De La Cruz, ele achando esse espaço aqui pro De La Cruz, atacando espaço, não, então ele aqui mais em amplitude, mais fora, né? O De La Cruz ultrapassando por dentro no meio espaço, e ele com muita capacidade para ler o movimento do De La Cruz e para fazer o passe de forma muito assertiva aqui, achando o uruguaio, também potencializando o jogo do seu companheiro, né? Aqui, ele fazendo cruzamento para o Bruno Henrique, poderia ter saído de campo com 2 assistências, né? Foi por pouco que ele não conseguiu mais uma assistência nesse cruzamento que o Bruno Henrique gosta muito de receber e que o Luiz Araújo, sabe fazer também muito bem. Nesse ponto, eles têm uma conexão muito forte. Podem funcionar muito bem esses dois jogadores jogando juntos, porque o Luiz Araújo gosta muito de fazer esse cruzamento e o Bruno Henrique é um jogador que gosta muito de pegar esse cruzamento e finalizar nesse cruzamento no segundo pau de cabeça. Aqui uma bola também que veio para o Bruno Henrique, veio um pouquinho mais atrás, ele só escora e o Luiz Araújo, tô com o Luiz Henrique na cabeça, e aí o Luiz Araújo quase fazendo esse gol, né? Merecia fazer esse gol pela atuação de destaque que ele teve no primeiro tempo, né? Ele sobrou na turma no primeiro tempo nessa partida do Flamengo contra o Volta Redonda, mas o goleirão ali do Volta Redonda fez uma ótima defesa. Agora a gente vai ver a importância do Luiz Araújo mais uma vez defensivamente, né? O Volta Redonda consegue trocar passes aqui, consegue enganar a defesa do Flamengo, e aí o Wesley é obrigado a saltar a pressão para poder abordar esse jogador que está ali em amplitude, próximo da linha lateral, e o Luiz Araújo vem fazer essa troca aqui, vai fazer essa compensação, essa cobertura, para também deixar o Fabrício Bruno mais confortável, né? E vem aqui fechar essa linha de passe no jogador que vinha atacando espaço aqui no Volta Redonda. Ele faz isso muito bem, e isso deixa o time muito protegido defensivamente. É muito importante ter um ponta que faça esse tipo de trabalho aqui. Isso dá uma segurança defensiva muito grande para o time, né? Então, tem uma grande importância isso. E o Luiz Araújo, de fato, se destaca muito por isso, né? A gente vai ver alguns lances agora de novo do Luiz Araújo ano passado, no Campeonato Brasileiro, conseguindo defender bem. Aqui, uma interceptação que ele faz, ele está bem fechado aqui, quase nessa última linha de defesa, né? Fazendo quase com papel de lateral, fazendo essa dobra aqui, e aí, na hora que esse passe sai errado aqui, ele lê rápido, se desloca rápido, toma rápido a decisão e vem ser importante para iniciar as transições. Ele também tem uma importância muito grande em iniciar transições ofensivas para o Flamengo, porque ele é esse cara que vai roubar essa bola e vai partir para iniciar a transição, tomando boas decisões, driblando na hora certa, fazendo passos na hora certa, tá? Aqui
No jogo contra o Fluminense, ele vindo aqui roubar a bola também, mais uma ação dele em jogos grandes, contra adversários grandes, difíceis. Aqui também a ótima atuação que ele teve no jogo contra o Palmeiras. Ele defendeu muito bem esse lado direito da defesa do Flamengo, né? Ele foi muito importante para poder fazer esse tipo de jogada aqui, esse desarme por trás. Ele fez uma marcação quase que individual aqui no Piquerez nesse jogo, foi muito importante. Então, consegue contribuir na frente com passes chaves, com assistência, com cruzamentos, com alguns gols também, né? E aí consegue também defender muito bem, fechando aqui, por exemplo, esse avanço aqui, né? Impedindo essa transição do Palmeiras, né? Impedindo que o Palmeiras progrida, né? O fato dele fechar aquele espaço ali obriga o adversário a pisar na bola, trabalhar essa bola, fazer um passo de lado, fazer um passo para trás, impede que o adversário de fato consiga progredir nesse contra-ataque, né? Aqui ele vai também fechar lá nesse 1 contra 1, vai impedir aqui a ação do adversário, vai flexionar o joelho, muito ativo, né? Muito intenso, e perfilamento corporal perfeito, quadril para trás, joelho flexionado, né? Posição de expectativa, dificultando aqui muito o adversário, que é obrigado, que acaba se sentindo obrigado a passar essa bola para trás, né? Então ele impede que o adversário progrida, né? Ele obriga o adversário a jogar essa bola para trás. Então, gente, usando o Luiz Araújo como um pano de fundo, digamos assim, né? O que eu quero falar um pouquinho para vocês para concluir esse vídeo é que não existe forma certa e errada de jogar bola, né? A gente tem que parar com esses dogmas de que no Brasil, no Flamengo, tem que se jogar por dentro, tem que se jogar curto, tem que se jogar através de tabela, porque esse elenco... Não, gente, o ideal é que o time consiga atacar de formas diferentes, tenha dinâmicas variadas, tenha formas distintas de chegar em último terço, que possa conseguir ter um jogo de associação por dentro, usando o apoio do Pedro, que possa trabalhar esse centro de jogo denso, esse jogo de tabela, esse jogo do rondo, do bobinho, né? Que, de fato, tem jogadores para fazer isso, mas também possa ter o jogo por fora, para usar o cruzamento, para usar o jogo mais de força, para poder ter essa capacidade de machucar os adversários de diferentes formas. Então a gente precisa deixar de ser dogmático, né? E ficar com essa coisa meio obcecada na cabeça de que o Flamengo é assim, de que culturalmente o futebol brasileiro é assim. Besteira, balela, isso não procede, não é por aí. E, para fechar, o mais importante, né? A gente tem que parar de rotular jogadores de uma forma jocosa, de uma forma desrespeitosa, né? E parar de se apressar em dizer que o Gerson é preguiçoso, que o Arrascaeta é isso, que o Gabriel é aquilo, que o Pulgar não sei o quê, que não sei quem não corre, que não sei quem é burro, que o Luiz Araújo é um pontinha burro, né? Não é isso, né? A gente precisa olhar para isso de uma forma um pouco mais responsável, eu diria, né? Será que não vale a pena refletir um pouco sobre a forma como você está rotulando atletas, né? Porque acaba que fica um machismo, acaba que fica uma coisa que não tem muito fundamento, né? Você achou que o cara é um pontinha burro e, de fato, né, no fim das contas, ele não é, né? Ele não é. E eu não estou falando isso por causa de uma atuação contra o Volta Redonda, né? Eu estou falando pelo conjunto da obra até agora, pelo que ele já se mostrou aí, como um atleta que pode ser um 12º jogador, que pode entrar para mudar partidas, que pode eventualmente ser titular, dependendo da situação, do contexto, que pode entrar na vaga de algum dos jogadores aí titulares quando esses jogadores estiverem suspensos ou machucados. Pode ser um jogador muito importante para o elenco. A gente pode até questionar se ele foi um pouco caro demais. Talvez, 9 milhões de dólares, né? Agora, acontece que ele é um atacante, atacantes são mais caros, ele está numa idade boa, 26 anos, ele tem um histórico de já ter jogado na Europa, né? No Lille, na França, bons desempenhos aí, então é um jogador que tem realmente um valor de mercado, um mercado que está inflacionado, né? Então também não adianta a gente ficar só batendo nessa tecla de que foi caro, né? Tá difícil arrumar jogadores desse nível competitivo aí do Luiz Araújo, né? Que custem menos do que isso. É bem complicado, não é fácil não. E pra gente fechar, mais uma coisa que eu quero falar que é muito importante, tá? Que é muito importante. O Luiz Araújo está mostrando um respeito muito grande pelo Flamengo, pela instituição Flamengo, na hora que ele vai pra reserva e não deixa a peteca cair, né? E também pela sua carreira, né? Tá se mostrando um cara mentalmente muito forte, tá respeitando a sua própria carreira, né? Porque ele tá indo pro banco e não tá se deixando levar, né? Não tá se deixando abater. Pô, perdi a vaga pro De La Cruz, o De La Cruz chegou a peso de ouro, é um cara, aí badalado e que obviamente vai ser titular do time, entra no meu lugar, mas eu não vou deixar essa peteca cair não, eu vou treinar forte, eu vou aproveitar as oportunidades quando eu estiver em campo, quando eu entrar no segundo tempo, quando eu entrar titular, e vou me dedicar ao máximo e vou botar essa pulguinha ali atrás da orelha
do treinador. Então, parabéns, ó, palmas pro Luiz Araújo, muito boa essa atitude dele. Tem muito jogador que vai parar no banco, acaba se acomodando, né? Então, o Luiz Araújo tá aí mostrando que jogador que às vezes vai parar no banco tem que seguir trabalhando firme, porque pode voltar ao time, pode ser uma peça importante, né? Futebol não é feito só de 11 titulares, então ele pode sim ser um jogador muito, muito importante aí durante a temporada, tá? Inclusive, nesse período de Copa América, né, que o Flamengo vai aí perder tantos jogadores, ele pode ser um jogador que, de repente, pode até ser um destaque aí nesse período aí difícil que o Flamengo vai passar durante a Copa América. Fechado? Bom, fica aqui o debate, fica aqui a discussão, fica aqui, mais do que tudo, a reflexão sobre a forma como a gente lida com o time, com o jogo e com os jogadores, né? Nas redes sociais, de uma forma geral, tá? Então, compartilha esse vídeo com os amigos, com as amigas que adoram rotular jogador de forma precoce, jocosa e desrespeitosa, tá bom? Até o próximo vídeo, muito obrigado pela audiência. Vira membro do canal, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal também. Até o próximo vídeo, forte abraço, muito obrigado e eu fui.